Fala investidores, beleza? Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fundo de Imóveis Comerciais, o RBVA11, um fundo que no dia de hoje tem caído bastante sua cotação, como vocês podem ver aqui, uma queda de 1,72%, atingindo aqui a sua mínima de R$ 91,46. O que é que provocou essa queda tão acentuada na cotação do RBVA11? Tem um fato relevante que o fundo soltou nessa última sexta-feira que provavelmente afetou aí a cotação do fundo no dia de hoje. Vamos aproveitar também para ler o seu último relatório gerencial que também saiu nessa última sexta-feira. Então vamos aqui primeiramente pelo fato relevante. Ele menciona que vai ocorrer a desocupação de 2 imóveis que atualmente o fundo tem locado pelo Banco Santander. Aqui ele fala sobre a localização desses 2 ativos que atualmente o fundo tem, e ele menciona também que no relatório gerencial correspondente ao mês de setembro de 2024, ele já havia mencionado sobre a possibilidade do Banco Santander rescindir o contrato de uma maneira antecipada. Esses 2 contratos iriam vencer, um em julho de 2025 e o outro em dezembro de 2026. Então, como é uma rescisão antecipada, o inquilino vai ter que pagar uma multa. E ele diz o seguinte, com a rescisão antecipada dos contratos de locação, o fundo receberá a somatória dos aluguéis vincentes até o término da garantia de permanência, acrescida das multas contratuais que totalizam 42 centavos por cota, e o aluguel dos imóveis representa atualmente em conjunto 4 centavos por cota, que impactará negativamente o resultado do fundo a partir de janeiro de 2025, até uma futura alocação dos imóveis. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona o seguinte, deixa eu ver aqui, sobre o seu guindaste de rendimentos. Ele menciona que o guindaste de distribuição do fundo para o semestre divulgado até então era de R$ 1,00 por cada cota. A linearização do semestre até dezembro considerava tanto o resultado recorrente como não recorrente, proveniente da estratégia de venda de imóveis no lucro, que o fundo tem colocado em prática. Um pouco aqui embaixo, ele menciona que ele já vendeu 17 imóveis no volume negociado de R$ 210 milhões, sendo 65 milhões em lucro e 40 milhões acima do laudo. Então, aqui no final, ele menciona o seguinte, que com o cenário mais desafiador do ponto de vista macroeconômico, ele trouxe incertezas em relação à concretização de algumas operações e, por isso, a Rio Bravo, que é a gestora do fundo, decidiu reduzir a projeção de rendimentos para novembro e dezembro para 90 centavos por cota, patamar que a gestão considera saudável para a manutenção da renda para os investidores nos próximos meses. Então, por esse motivo é que a gestora ela anunciou rendimentos menores durante o mês de novembro e também agora durante o mês de dezembro. Mas o fundo, como mencionou, ele tem a multa para poder receber, que corresponde aí a 42 centavos por cada cota, que futuramente a gestora aí pode pagar os seus cotistas. Trazendo alguns números aqui sobre o RBVA11, atualmente está sendo negociado a R$ 91,73, dividend yield aqui de 12,86%. Então, como ele vinha pagando aí R$ 1,00 por cada cota, estava pagando aí muito próximo de 1% ao mês. Seu VP está de 0,69, então um desconto muito grande para o que seria o seu preço justo. Liquidez média diária de 1,8 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que o fundo atualmente ele tem um pouco mais de 64 mil cotistas, valor patrimonial seria os R$ 134, rendimento pago 90 centavos, que foi o seu último, e o fundo conta com patrimônio aqui de 1,68 bilhão de reais. E com respeito ao seu rendimento, podemos aqui considerar o seu histórico. O fundo ele vinha subindo, os seus rendimentos desde 2020 para cá. Ele passou um bom tempo aqui pagando R$ 1,00 por cada cota e agora acabou diminuindo aqui um pouquinho os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos sobre o RBVA11. Então, sobre alguns dos seus principais números, aqui podemos notar que o fundo ele conta com 83 imóveis, com uma ABL, no caso, uma área bruta alocável de 302 mil metros quadrados. Ele tem 15 inquilinos, apresenta uma vacância física de 3,5%, uma vacância baixa, e a duração média dos seus contratos é superior a 6 anos. Aqui ele menciona sobre alguns contratos de compra e venda que o fundo ele realizou. Então ele fala aqui que ele finalizou a aquisição de 5 imóveis locados para a Pernambucanas. E ele menciona também que adquiriu 7 imóveis educacionais do portfólio do RBET. Então o fundo assim aumentou a quantidade de imóveis que ele tem. Ele menciona aqui também sobre algumas atualizações. Então o fundo ele está com 3 propostas do setor de saúde e bem-estar, provavelmente a proposta de locação. Ele menciona também que ocorreu uma nova alocação do imóvel Grupo Ultra Berini,
Com respeito ao seu resultado financeiro, pessoal, referente aqui ao mês de outubro, podemos notar que o fundo aí teve uma receita total de 10,4 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 3,6 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 7.356 mil reais. Ele distribuiu em rendimentos o valor de 12.485 mil reais. Então, podemos notar que ele gerou uma receita bem menor do que o valor que ele vinha distribuindo para os seus cotistas. Como ele tinha resultado acumulado, então, ele estava usando esse resultado para conseguir manter esse patamar de R$1 por cada cota. Aqui, pessoal, podemos notar a quantidade de imóveis que atualmente ele tem distribuído por cada inquilino. Então, seus 3 principais inquilinos são a Caixa Econômica, o Banco Santander e também o Grupo Pão de Açúcar. Aqui ao lado a gente pode ver a sua tipologia de investimentos. Então, o fundo ele não investe apenas nos seus imóveis. Atualmente, 73% do seu patrimônio está investido nos imóveis que ele tem, porém, ele também investe aqui 17,8% em fundos imobiliários do segmento de shopping, que são esses 3 aqui que eu estou selecionando para vocês, além de ter participação aqui no Shopping Iguatemi Faria Lima. Então, são dessas maneiras atuais que o RBVA11, porém, seu principal realmente são seus imóveis. Seus indexadores, para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa 2 aqui, em especial o índice IPCA em 57% dos seus contratos e usa o índice IGPM em 43% dos seus contratos. Com respeito à localização, pessoal, dos seus imóveis, a gente pode notar que a maioria deles, 87%, estão localizados aqui na região sudeste do nosso país. E aqui no mapa ao lado a gente pode ver que está concentrado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Minas. Então essas são as principais regiões que o fundo atualmente ele tem imóveis. Descendo mais um pouco, a gente pode ver a sua receita por locatário. Então, quem são os 10 principais locatários responsáveis pelas maiores receitas do RBVA11? Então, se destaca aqui a Caixa, que é responsável por quase 25% da receita do fundo, a Gogna, com 23%, o Santander, com 20%, o Açaí com 9%, o Grupo Pão de Açúcar com 7%, Centauro com 5%, Pernambucanas, junto com a Renner, com 3%, o Supernócio com 1,4% e Itaú com 1,1%. Então podemos ver que ele tem aqui uma exposição maior ao segmento bancário. Se vocês pegarem lá no passado, quando o fundo ele começou, ele só investia em agências bancárias. Então, de um tempo para cá que a gestora tem diminuído essa exposição. Então, já diminuiu bastante. A gestão tem trabalhado aí para diminuir essa exposição do setor bancário, que na verdade não é um segmento muito bom, né, de fundos imobiliários. Aqui também a gente pode ver o setor de atuação dos seus inquilinos. Então, a maioria dos seus inquilinos atuais são do setor bancário, como eu já mencionei, corresponde aqui a 32% atualmente, do setor alimentício com 19%, do setor educacional com 18% e do setor vestuário com 7% praticamente. Então esses são aqui os seus principais setores de atuação dos seus inquilinos atualmente. Aqui a gente pode conferir todo o portfólio do RBVA11, então ele vai falar o nome do ativo juntamente com a sua localização, o locatário do ativo, o tamanho do ativo, no caso a sua ABL, e o vencimento desse contrato. Então, dessa maneira aqui você consegue ter uma noção maior sobre cada um dos ativos que atualmente o fundo ele tem. Ele separa aqui por estado e também por cidade. Dessa maneira você consegue conferir todos os 83 imóveis que o fundo ele tem. Com respeito à alavancagem, pessoal, atualmente o fundo ele tem uma dívida, são aqui 3 CRIs, podemos ver um no valor de 174 milhões de reais, outro de 12 milhões e outro de 22 milhões. E sua alavancagem atualmente corresponde aqui a 12%. Então não é uma alavancagem lá muito elevada, é uma alavancagem relativamente controlada. E aqui a gente pode ver o seu cronograma de amortizações anuais. Então nos próximos 3 anos, de 2025 até 2027, ele terá aqui alguns valores a mais para poder pagar. Porém, a partir do ano de 2028 em diante, esse valor vai diminuir, trazendo assim um maior alívio na receita financeira do ativo mensal. Então essas são aí as novidades, pessoal, sobre o RBVA11. Como eu mencionei, o fundo adquiriu alguns novos imóveis, 7 imóveis do setor educacional, mais 5 do setor de varejo vestuário, atingindo-se agora o patamar de 83 imóveis. Sua vacância também diminuiu para 3,5% devido a essas aquisições que o fundo ele realizou. E também mencionei sobre 2 desocupações que vai ocorrer aí em 2 imóveis locados para o Banco Santander. Mas como é uma rescisão antecipada do contrato, o inquilino terá que pagar uma multa aí que equivale a 42 centavos por cada cota. Por esse motivo que sua cotação no dia de hoje está caindo e também o rendimento que ele anunciou para novembro e dezembro diminuíram para 90 centavos. Então essa aí foi a principal causa da sua queda no dia de hoje, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.